te ver e não te querer. Bem-vindos ao novo episódio do Memória Rádio Disney. Alô, rapaziada, aqui fala Samuel, Haroldo, Lelo e Henrique. Nós somos o Skank. Uma viagem no tempo com as melhores recordações da sua rádio com seus artistas favoritos. Podcast Memória Rádio Disney. Na primeira vez do Skank, nos estúdios da Rádio Disney, lá em junho de 2014, eles estavam completando já 24 anos na estrada e estavam lançando o disco Velócia. Neste dia, o vocalista Samuel Rosa falou com a gente sobre a importância do rádio na vida e carreira dos artistas. A rádio, ela tem um papel muito importante na nossa relação com o nosso público, né? Com nossos fãs e tal, com as pessoas que gostam do Skank. Ela é um intermediário importantíssimo nesse processo, né? De divulgação da música, de relação artista com público, e para nós tem que ser um motivo de comemoração quando tem uma rádio com uma proposta bacana, como tem a Rádio Disney, né? A rádio tem um perfil muito próximo dentro do segmento naquele que o Skank transita, né? E falando em divulgação de música, naquela época eles estavam lançando o primeiro single do 9º álbum da carreira deles, e a música de trabalho da vez era Ela Me Deixou. Um som que o próprio Samuel Rosa dizia ser muito Skank. A música tá indo muito bem, né? A gente tá em São Paulo já há alguns dias e aqui ela tá entre as 10 músicas mais tocadas, logo com 3 semanas de trabalho, um resultado maravilhoso. Quando eu falo, né, que ela é muito Skank, é exatamente por causa disso, assim, esse disco não teve nada muito premeditado. Então saiu uma vertente mais inovadora, mais reggae. Se tem uma coisa que o Skank fez ao longo dos anos, foram sucessos que todo mundo, mesmo que não seja fã da banda, sabe cantar. Quisemos saber se eles têm uma ou outra música que jamais pode deixar de estar nos shows. Sempre é muito emocionante, muito gratificante. Por mais antiga que seja a canção, desde as mais antigas, mais remotas, até as mais recentes, é muito legal você ver a plateia cantando. E ali, na hora que ela canta, na hora que as pessoas cantam, se emocionam também com a música, e existe aquela conexão da plateia, do público com a banda. Você não quer saber se é Garota Nacional, se é Te Ver, se é Sutilmente, se é Resposta, ainda gosto dela. É uma música sua, é uma música do Skank, né? Então, você pergunta se a gente tem uma ou outra música que não pode deixar de constar no repertório. Graças a Deus, o Skank tem várias que não podem faltar, ou sempre existe uma grande expectativa de quem vá ver o show do Skank de ouvir essas músicas, né? Então realmente é uma tarefa difícil, mas é um problema que todo mundo quer ter, né? E quando é pra inovar, o Skank sabe bem, principalmente falando em parcerias. Nesse disco de 2014, por exemplo, eles tiveram participações inusitadas como o Benegão, o Nando Reis, que é amigo de longa data do Skank, o Lucas da Fresno e o Emicida. Aliás, essa já era a segunda vez do Emicida com a banda. Essas são as diferenças que a gente aposta para esse disco novo. Também são essas parcerias novas, né, do Emicida. E a intenção de chamar ele era exatamente essa estranheza que poderia o som do Skank junto com ele gerar uma coisa nova, diferente, né? Então a primeira experiência foi no Presença, numa música do outro álbum ainda, que é o Mineirão ao vivo, que ele não participou, mas depois gravou em estúdio. E aí, recentemente ele participou do Rock in Rio com o Skank, ele abriu o show do Skank no Rock in Rio, e aí veio a ideia de continuar tentando fazer alguma coisa juntos e tal, e veio a possibilidade então de compor para esse álbum novo, pro Velócia e tal, do Benegão cantando com a gente em multidão, da Lia Paris, que é da novíssima cena de São Paulo também, com uma menina bacana, enfim, o Lucas da Fresno, que é de uma geração diferente do Skank. A gente vai se conectando com esses parceiros e tal, e eu acho que a essência do Skank está conservada, mas esses novos parceiros, eles dão um tom diferente pro disco. E em contrapartida a gente acentuou uma parceria que vinha
Aí a longa data que é com o Nando Reis, fazendo uma, duas canções por álbum. Nesse disco a gente teve mais tempo com o Nando, mais tempo pra compor com ele e tal. Falando no Nando Reis, ele e o Samuel Rosa são amigos há mais de 20 anos. E uma das outras vezes que o Skank esteve na Rádio Disney, perguntamos como eles se conheceram. Antigamente tinha uma história que era o Rock Go, era um campeonato de futebol entre bandas. E num desses campeonatos, talvez o primeiro, eu me encontrei com o Nando, foi a primeira vez que eu conversei com ele mais tempo. E ele se mostrou muito interessado no trabalho do Skank, trabalho de composição. A gente só tinha 2 discos nessa época. E a gente combinou de fazer uma música juntos. Talvez ali contaminado pelo ambiente do Rock Go, a gente pensou também que essa música pudesse ser uma composição falando de futebol. E assim nasceu esse hit, que apesar de ter sido lançado em 96, a FIFA incluiu essa canção no disco oficial da Copa do Mundo de 98, que foi na França, como um dos temas do campeonato. Em 2015, quando o Samuel veio nos fazer sua segunda visita, ele participou do quadro Repórter Rádio Disney, onde ele foi entrevistado pela Anitta e comentou sobre essa paixão pelo futebol. Samuel, se você não fosse músico, o que você seria? Eu seria o que ia dar pra ser, porque assim, na vida assim, a gente tem certas limitações, não dá pra gente querer ser qualquer coisa, né? A profissão da gente é um resultado entre aquilo que a gente tem uma certa vocação pra fazer e o que a gente gosta de fazer. Quando isso coincide é muito bom. Por exemplo, né, a gente fez a música Quem Não Sonhou Ser Jogador de Futebol. Eu gostaria de ter experimentado ser jogador de futebol, mas eu tenho certeza que eu não teria vocação pra isso. Dessa vez, já em maio de 2015, eles estavam trabalhando o segundo single do álbum Velócia, a música Esquecimento. O Esquecimento é uma música que ela vai um pouco nessa vertente do Skank e do violão, né? Começou ali com Resposta, teve 2 Rios e tal. Mais recentemente o Sutilmente, que fez muito sucesso, tocou bastante nas rádios. Ela vai bem nessa vertente. Não coincidentemente, também uma parceria minha com o Nando Reis. É uma música que tem essa delicadeza do violão. Fizemos também ao Samuel a pergunta que é quase que perguntar para uma mãe ou pai qual o seu filho preferido. Qual música do seu repertório ele tinha um carinho mais especial. Tem várias que eu tenho um carinho especial e tem carinho diferente, gosto de maneiras diferentes de músicas do Skank. Mas uma que eu adoro, assim, acho que foi uma música diferente, que eu acho que foi... a gente estava inspirado, é 2 Rios. E como todo mundo, os artistas têm seus ídolos ou alguém que admira muito no mundo da música. E a gente quis saber do Samuel. E aí, Samuel, quem são seus ídolos? Eu tenho vários ídolos. Tem várias pessoas que eu admiro muito. Na música, principalmente, o Paul McCartney, John Lennon, o Milton Nascimento, o Lô Borges, Jorge Ben. Tenho vários, eles não tem só um. No basquete é o LeBron James e sei lá, né, assim, tenho vários heróis. Acho que é bom ter uma pessoa que você fala, pô, que legal, né? Que bonita a história dessa pessoa que produziu tanta coisa legal, assim, que tem um talento, tem uma excelência em alguma coisa. O Skank já estava com 25 anos de estrada e perguntamos ao Samuel, se ele pudesse, o que ele falaria para ele mesmo no primeiro ano de carreira do Skank, lá no comecinho dos anos 90. Falaria pra tocar o barco, continuar tocando, fazendo som e relaxar um pouquinho, que o negócio ainda durar muito tempo, porque eu tinha muito medo naquela época, como a gente estava muito na crista da onda, muito modinha, assim, que a gente acabasse rápido, né? Porque tem sempre aquela máxima de que tudo que vem muito forte também vai embora rápido. Eu nunca imaginaria abrir um jornal como aconteceu agora recentemente e estava lá dizendo que em 2014 a única banda de pop rock entre as 100 músicas mais tocadas no ano de 2014 era o Skank. E eu não poderia nunca imaginar isso, que isso aconteceria quase 20 anos depois da gente lançar o Calango, por exemplo. Falando nesse início de carreira do Skank, lá por volta de 1991, quando a banda ainda estava trabalhando de forma independente,
O apresentador Serginho Groisman, que hoje comanda o programa Altas Horas da TV Globo, foi o primeiro a dar uma chance para os caras aparecerem na TV. A história com o Serginho é muito legal, cara, porque ele é uma espécie de padrinho da banda. Eu me lembro quando a gente ainda tava no primeiro álbum, mais independente, tocando em BH. O Serginho tinha um programa que era o Programa Livre, que era muito voltado pros jovens e falando de música. O programa era itinerante, então ele não ficava só em São Paulo, ele viajava. E ele foi a BH, deu uma pesquisada da cena local. E ele procurou a gente e coincidiu que a gente tava lançando o primeiro disco, né? E ele então colocou a gente no programa. Foi a primeira vez que o Skank tocou num programa pro Brasil inteiro. Desde aí a gente ficou muito amigo. Hoje eu sou padrinho do filho dele, a gente tá sempre lá no programa dele, a gente tá sempre encontrando, as famílias são amigas. Um cara muito especial mesmo. O Skank só foi voltar à Rádio Disney 3 anos depois, em 2018, para fazer uma live. Nessa nova visita, eles estavam divulgando o show Os Três Primeiros, que depois virou um DVD. Esse projeto, ele é um projeto de revisão, né? Assim, é celebrar o início da banda. O momento foi pra gente muito marcante, porque a gente saiu do anonimato completo. Em 4 anos a gente estava tocando no Brasil todo, até fora do Brasil, né? Com Samba Poconé, Garota Nacional, estourou em algumas rádios, né? De alguns outros países e tal. Então foi marcante. E a gente queria não só celebrar aquelas músicas que tiveram muito sucesso na época, como também dar vez a outras que não apareceram tanto por conta do estrondoso sucesso de algumas, assim, né? Garota Nacional, por exemplo, quase tomou a atenção completa daquele disco, né, do Samba Poconé pra ela, sozinha. Tem sido uma brincadeira, foi muito interessante fazer esse projeto, tocar de novo essas músicas antigas e não só matar a saudade daquele fã que viveu essa época e tal, como também dos garotos novos que, né, garimpam lá, procuram conhecer coisas de outras épocas e tal, não sei o que não só as músicas que o Skank tem feito mais recentemente, mas também um pouco da história da banda. Foi o que a gente viu lá no Circo Voador, uma garotada junto com a rapaziada mais da época mesmo, sim, quando os discos foram lançados. E um outro ouvinte perguntou nesta live se eles, por acaso, se cansavam de cantar algum som deles. Será? Não me incomoda, eu comecei a tocar guitarra com 15 anos. Com 25, eu ainda estava tocando, né, na noite em Belo Horizonte, fazendo algumas coisas e tal. E nesses 10 anos eu toquei Satisfaction, Rolling Stones, tipo, obrigatoriamente todas as noites. Não vai ser eu agora cansar de tocar Garota Nacional, a 30, uma música é minha, não é dos Rolling Stones, entendeu? Então não tem problema nenhum. Aliás, não chegou ainda nos 30, mas ela já tem 20, já é uma senhora. Mas assim, não me incomodo nem um pouco quando a gente toca num lugar, seja ele norte do Brasil, como a gente foi agora, Crato no Ceará, num festival, ou no sul do Brasil, em Passo Fundo, saber, imaginar na minha cabeça que as pessoas não estão ouvindo o Skank todo final de semana. Elas demoram, às vezes, 2, 3 anos para ver o Skank. Para elas é um prazer, elas cantarem músicas, né, que dizem alguma coisa para elas. Porque eu também vi o Paul McCartney cantando Can't Buy Me Love aos 80 anos de idade, estou exagerando, uma música que ele fez quando tinha 22. Então, né, eu acho que a gente tem que ser humilde diante da obra, pensar que a obra é muito mais relevante, às vezes, para as pessoas do que nós, do que a gente. A última vez que o Skank esteve conosco foi fazendo o Estúdio Rádio Disney, encerrando a Super Semana da Rádio que Te Ouve, em novembro de 2018. Semana em que comemoramos nosso aniversário, com várias ações entre os artistas. E o Skank foi quem fechou a semana, com um showzaço para os nossos ouvintes. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. E neste dia também, o Skank aproveitou para gravar sua participação no nosso especial de Natal, daquele ano, que foi apresentado pelo Tiaguinho. E foi ao ar nos dias 24 e 25 de dezembro. E o Skank tá pintando na área aqui na Rádio Disney também, Serginho. E antes deles cantarem, eu quero saber, Samuel Rosa, como é a agenda de vocês durante essa época de festa? Vocês ainda fazem muito show ou dão uma parada pra curtir a família? Não, o Skank tradicionalmente a gente toca muito no final de ano, né? Porque é uma época de muitos eventos, muitas festas e tal. E normalmente a gente
né, solicitado para participar de muita coisa. E quais foram os presentes que 2018 trouxe pra você neste ano, Samuel? Cara, esse ano foi um ano muito legal, assim, pro Skank, né, Thiaguinho? Eu acho que o maior presente que eu tive esse ano foi o Algo Parecido, uma música que eu fiz, né? Eu vejo, hoje dá pra conversar diretamente com os fãs e dá pra ver como eles reagem a uma música, né? Então a gente sabe a aceitação que uma música tá tendo. E foi uma experiência muito legal, o Algo Parecido, porque o Skank já não lançava uma música inédita há algum tempo. E eu acho que, junto com isso, o trabalho também, lançar um disco novo, sempre é muito prazeroso, assim, é uma renovação, um ciclo que começa de novo, mesmo o Skank já tendo tanto tempo de estrada, né? Então a gente lançou aí os 3 primeiros, o DVD ao vivo. O Skank é uma banda que gosta de tocar ao vivo, né? É a tradição da banda, então foi uma experiência muito boa. Você bem que podia vir comigo. Estar com o Skank é sempre um aprendizado. Em uma dessas vezes que estivemos juntos, a Rádio Disney perguntou se tinha algum segredo para eles se manterem na ativa, hoje, completando 30 anos, e ainda sendo relevantes, tendo sucesso e se reinventando cada vez mais. Qual é o segredo? Não tem segredo, né? A gente não é receita de bolo. Acho que deu certo, uma conexão bonita, assim, de gente que acima de tudo é amigo. A gente era de bandas diferentes, mas tinha uma afinidade, gostava das mesmas coisas. E eu acho que isso funciona até hoje. Talvez esses são os principais motivos para que a gente esteja junto. Agora é lógico, eu querer negar também que o fato da banda ser bem sucedida no que ela se propôs a fazer até hoje, né? A gente está tocando em rádio ainda, tem uma agenda bem legal e tal, mesmo passando por momentos assim turbulentos, como é agora para o pop rock brasileiro, né? Que o sertanejo invadiu, enfim, outros gêneros e tal. O Skank continua aí firme e forte e tal. E isso contribui também muito para que a gente se anime, se motive a continuar fazendo trabalho juntos. Agora, o Skank tem uma assinatura reconhecida no Brasil todo hoje e também até fora dele. Recentemente eu fui participar de um projeto do Carlos Santana no México, né? E lá eu estive com vários músicos de vários outros países da América Latina, Colômbia, Argentina, no próprio México, os caras do Maná. E eu fiquei assim impressionado como o Skank é conhecido nesses outros países. Eu não tinha ideia. Claro que no Chile, na Argentina, lugares onde a gente já foi, já tocou, vendeu disco e tal. Mas mesmo em outros que a gente nunca tinha pisado antes, o Skank é bem lembrado, assim, né? E eu acho que realmente a gente é uma exceção à regra, né? Porque normalmente bandas com esse... Já, assim, vários contemporâneos nossos não estão... Se existem até hoje, muitos deles não têm mais a formação original, como é a do Skank. Podcast Memória Rádio Disney.